Boa noite, bem-vindos à 80ª edição da Tribuna Soberana com Gil Nadais e Paulo Matos, a edição que antecede a Páscoa. Começamos com as notas iniciais. Dr. Paulo Matos, boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Gil. Boa noite às pessoas que acompanham aqui o nosso programa. Em conversa agora, antes do programa, estávamos a falar no chat GPT e eu já me lembrei de colocar no chat GPT como governar Portugal, para ver o que é que se nos dão Dicas. Se o algoritmo nos dá uma resposta mais convincente do que os atuais governantes. A nota inicial era para lamentar o que se está a passar com a TAP e com a comissão de inquérito e as revelações que têm sido feitas, que não são surpresa para quem já tinha percebido que nós em Portugal temos uma governação com uma promiscuidade muito grande entre o partido e o Estado. E isto está-se a passar entre os partidos. Entre os partidos e o Estado, e temos esse problema endémico da democracia portuguesa que ainda não foi ultrapassado. E eu penso que, entre outros constrangimentos que nós vamos tendo, este é um deles, porque a escolha dos governantes é muito feita ainda por critérios partidários e depois surgem secretários de Estado que são secretários, mas não são de Estado, são secretários do partido e não são representantes do Estado, como aquele que entendeu por bem fazer sugestões à CEO ainda da TAP, no sentido de alterar um voo para fazer a vontade ao Presidente da República. A Presidência da República veio desmentir esse tipo de pedido, isto é, o Presidente da República teria pedido para alterar um voo por forma que pudesse, enfim, acomodar a sua viagem e isso ia prejudicar cerca de 200 pessoas ou uma coisa do género. E o que nós temos é a Presidência da República a dizer que isso não aconteceu, mas um secretário de Estado a dizer, nas palavras da CEO, e que está em comissão de inquérito, está obrigado a dizer a verdade, que era melhor acomodar esse pedido, porque o Presidente da República é o maior aliado do Governo e se não se fizesse a vontade ao Presidente da República, ele ainda poderia estar contra o Governo. Ora bem, isto atingiu, digamos, todos os limites do suportável e vamos lá ver, nós não podemos andar sempre a dizer que temos que melhorar a qualidade da democracia, que queremos que os governos sejam mais independentes e tenham gente mais capaz à frente dos cargos políticos e depois achar que isto tudo é normal. Ou pelo menos, como o Primeiro-Ministro vai dizendo nas suas entrevistas, que o descontentamento da população relativamente ao governo é uma coisa normal em democracia. Portanto, a contestação nas ruas é normal, é tudo normal. Mas não houve contestação no tempo em que o governo era feito de uma coligação com extremistas, radicais de esquerda, alguns, e que viram na possibilidade de governar o país uma forma de construir, ou pelo menos tentar construir os seus projetos à boleia do Partido Socialista. O Partido Socialista governa há 7 anos Portugal, neste registro, tem feito coisas boas, mas, enfim, são muito más aquelas que não tem feito, do meu ponto de vista, incluindo a própria gestão dos fundos comunitários e do PRR, já vai tendo alguma contestação da parte das grandes empresas em Portugal e nós não podemos dizer que queremos crescer quando cortamos um bocado as pernas às grandes empresas e continuamos a ter um PRR dirigido a projetos do Estado. O Estado representa 45% do PIB português em Portugal e não estou a ver
como é que nós conseguiremos crescer se continuarmos neste registro dos 23 mil milhões de fundos do Portugal 2030, 6 mil milhões são alocados às empresas. Ora bem, é muito pouco para o mundo empresarial. Eu acho que Portugal só poderá inverter este ciclo se apoiar mais as empresas e aproveitar os fundos comunitários também para apoiar as empresas. Isso não tem sido feito, mas também não tem havido uma oposição que diga estas coisas. Eu não sei onde é que está a oposição em Portugal, que tem uma hipótese de apresentar um projeto alternativo apoiando as empresas, não é? Ou tendo um discurso de apoio às empresas. Porque só há crescimento com empresas, só há emprego com empresas e só há salários com empresas. E depois isto tudo influi na economia, não é? Se houver melhoria dos salários, haverá mais consumo e haverá, por natureza, mais produção. Portanto, a economia é uma ciência não exata, mas que tem, obviamente, estas regras são unânimes. Nós não podemos crescer sem um investimento forte no setor privado e mesmo nas candidaturas ao PRR ainda há condições mais favoráveis para as candidaturas do Estado e mais exigentes para as candidaturas do setor privado. Ora bem, a desigualdade entre público e privado em Portugal é gritante até nas candidaturas aos fundos comunitários. E, portanto, as dificuldades são muito maiores e as empresas vão dando nota disso. E, portanto, há aqui um caminho a fazer de nós, decididamente, termos que ter um projeto de desenvolvimento económico em Portugal diferente, que seja feito a partir do mundo empresarial. E a oposição pode pegar por aqui e apresentar uma proposta alternativa. Eu não tenho visto isso. É preocupante que continuemos neste estado que nos dá estes maus exemplos, como foi a TAP, de interferência clara do governo e de má gestão. E não há meio de sairmos disto. E, portanto, ficava aqui esta nota inicial. Não tem a ver com o facto de ser o Partido Socialista que é governo. Isto tem anos, esta cultura em Portugal, de promiscuidade entre o Estado e o partido e de um discurso muito bonito de apoio às empresas, mas que depois não se traduz na realidade. Continuamos a ser a governar para o Estado. O Estado em Portugal governa para si próprio. E eu acho que isto é o grande constrangimento que nós temos ao nosso desenvolvimento. E queria aqui deixar esta nota, porque isto mexe com tudo, mexe com o sistema da própria governação, com a descentralização, com uma série de coisas. Fica esse sublinhado. Fica este sublinhado inicial. Dr. Paulo Matos, Dr. Gil, boa noite. Boa noite, Jorge, boa noite, Paulo, e boa noite a todos aqueles que nos veem e ouvem. É só uma nota. O chat GPT não me deu resposta. Ou pelo menos não me deu a resposta que eu queria. Porque Está a pensar. o algoritmo... Estás a pensar ao lado. Não, o algoritmo é criado pelo governo. Não, Suponho não é eu. pelo governo português, de certeza. E, portanto, a resposta... Eu, antes de Não é fazer a minha nota favorável. inicial, que será breve, gostaria de retomar aqui algumas coisas que o Paulo disse. E não é inconfidência nenhuma, mas um jornal, vale o que vale, tal e qual, trazia lá que, a partir do momento em que a equipa que assessorava a TAP neste processo foi despedida, no processo da indemnização de 500 mil euros, a partir do momento em que essa equipa foi despedida, que a presidente, a CEO da TAP, estava fora. Que o Sr. Presidente da República tinha pedido a cabeça dela, porque o gabinete de advogados era do irmão. Okay? Então, vale o que vale, não sou eu que digo, quem o disse foi o tal e qual. E, portanto, estamos a ver aqui assim, obviamente, que... Ainda se vai achar que o despedimento dela é culpa do Presidente da República. Eu conheço a história da Vichy Soase do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Como tal, não sei se o Jorge conhece. Não.
Então talvez seja bom. Não, isso o Paulo Portas explica melhor. Pois ele Não explica vale a melhor, pena ele perder explica tempo melhor. com isso. Não, mas eu explico rapidamente que era no tempo do Independente, em que o Paulo Portas era diretor e cruzou-se com o Marcelo, não é? E disse que tinha havido um encontro do Mário Soares com figuras gradas, não é? Que ele enumerou, mas que era muito segredo, não é? Num restaurante que ele enumerou também, e que enumerou inclusivamente a sopa que tinham, era uma Vichy Soase que tinham estado a jantar. Não é? O Paulo Portas encontrou uma dessas pessoas, desses pertences que estaria nesse jantar, e confrontou. Então, a Vichy Soase estava boa. Como? Aquele jantar e tal que teve. Não, mas não estive. Não houve jantar. Não estive. Eu estava fora. E ele cruzou com outro que ele disse que também não tinha havido. Ou seja, tinha sido uma invenção total do professor Marcelo Rebelo de Sousa para criar um facto político, não é, que não tinha qualquer sustentação na realidade. Portanto, acredito que seja capaz disso e de outras coisas. Também, radicalismos de esquerda. Então, acho que vamos ter o PS como governo durante muitos anos, porque sem o radicalismo de direita do Chega, o PSD não chega lá. É aquilo que cada vez mais se sustenta e se vê pelo andar da carruagem. Não é? E, portanto, eu não sei o que era melhor, se era um radicalismo de esquerda, se era um radicalismo de direita. São os dois maus. Eu não gosto nem de uns nem de outros, portanto estou à vontade. Mas a minha nota inicial era, portanto, para felicitar o Armindo Ferreira, o fotógrafo da natureza, que muito tem feito pelas aves da pateira. Fotógrafo, às vezes é fotógrafo do ano, exatamente. Eu fotógrafo, de vez em quando tiro umas fotografias, agora cada vez mais com o telemóvel, mas aquilo que eu legava é a paciência de estar horas e horas e horas camuflado à espera que apareça um passarinho para tirar aquela fotografia e, portanto, obviamente a qualidade das fotografias que ele tem, fotografias belíssimas, não é? De fotografias de natureza e de parques de natureza. Portanto, aqui, muitas vezes levantando-se a meio da madrugada. Exatamente. Para obter esses bonecos bonitos. Exato. Águeda acolheu esta semana a sessão de divulgação do programa Unir a Região de Aveiro, da Estratégia Integrada e do Plano de Ação da Região de Aveiro 2030. Dentro das áreas elegíveis, gostava de perguntar-vos que projetos é que gostariam de ver concretizados. Dr. Paulo Matos. Bem, uma coisa é pensar a região, outra coisa é pensar o concelho. Mas penso que haveria áreas importantes no apoio continuo também a nível local, acho que é fundamental o apoio ao desenvolvimento económico, à requalificação de zonas industriais que já existem, não estou a falar só das novas. Em Águeda, a questão, penso que estará, não tenho a certeza, se está contemplado nesse projeto da CIRA, porque é uma programação de fundos para 2030, não é? De apoio comunitário. Penso que estará previsto o apoio às obras que têm sido feitas no Rio, com a drenagem, com os mecanismos para drenagem e também para a modernização administrativa. Podemos melhorar a esse nível. Não sei se isso está previsto na pré-programação, mas um projeto que é intermunicipal tem sempre que tentar catapultar obras que sirvam de sinergia também para as outras regiões, para os outros concelhos que fazem parte da CIRA. Tem que ser um projeto integrado. Não podemos ser nós a dizer o que é que programamos. Temos que saber o que é que o projeto permite ou o que é que foi programado para que ele tenha esta possibilidade de apoio. Mas
em temas importantes para nós, eu destaco sempre os transportes, ou melhor, ainda mais possibilidade de nós termos vias de comunicação à altura, requalificação de escolas, não sei se a escola contempla. Contempla. A nossa escola, Adolfo Portela, Por exemplo. Pronto. Pode ser incluída neste pacote. Se pode ser incluída, acho que é uma prioridade de muitos anos. Mas pronto, em termos de infraestruturas físicas, eu acho que nós vamos tendo já muita coisa feita, mas é preciso fazer mais e, portanto, ficava-me por aqui. A CIRA terá direito a um pacote financeiro que andará num intervalo entre os 90 milhões e os 140 milhões de euros, com base no conjunto de projetos que irão ser apresentados pelos 11 municípios. 90 a 140 milhões. Exatamente. Não é? Doutor Gil. Sendo um bocadinho mauzinho, não é? Mas direto e objetivo, a CIRA vai fazer aquilo que o eu ia para dizer isso. Já sabia que o Gil ia dizer. O engenheiro Ribal Esteves quiser. Okay. Porque... Ele está a ver de ser substituído na presidência da CIRA. Pois, pelo atual Presidente da Câmara de Mortosa. Também irá embora. Será o último mandato. É? Portanto... De qualquer das formas, a substituição vai ocorrer já este ano. Parece-me assim, já agora falando na substituição, uma substituição de um presidente por outro que não será candidato. Aquilo que eu achava é que deveria ser um que pudesse... Qual é o outro? O Malheiro? Não. Presidente da Câmara da Mortosa. Da Mortosa. E já não pode ser candidato? Não. E achava que... Também não faz grande sentido se substituir um que tem limitação por outro. Mas a influência do engenheiro Ribal, não sei o que é que mudou a CIRA, mas da CIRA que eu conheço, era uma extensão da Câmara de Aveiro, não é? Portanto, e fazia-se aquilo que o engenheiro Ribal pretendia, porque eu lembro-me que levei lá uma proposta em que cada município ficasse responsável por uma área e tentasse liderar a região nessa área, uns na educação, outros na modernização administrativa, outros na proteção civil, e depois transmitia os conhecimentos, internacionalizava, procurava as melhores práticas, etc. Fazia uma área de eleição e depois transmitia esses conhecimentos para os outros. Ou seja, subíamos todos, porque isto não dá para... Os nossos municípios não têm dimensão para estar a um nível elevado em todas as áreas. E até agora, muito mais com as competências da descentralização, muito mais difícil se torna. E nada disto passou. Obras físicas, obviamente, que precisamos muitas. Precisamos de algumas, precisaremos de algumas. Eu acho que a aposta nas escolas, embora em Águeda, será residual, porque isso já foi feito, mas uma muito maior coordenação e interação entre os municípios para desenvolver políticas integradas. Por exemplo, porquê é que a política de cultura não é integrada? Porquê é que um artista... Porquê é que não se compra um espetáculo do artista A que vem a Águeda, vai à Amelhada e ao VAR, por exemplo? É mais fácil comprar, mais barato, acho eu, comprar 3 espetáculos do que... Ter escala. E gerir a cultura... E, bom, isto não tira a possibilidade que o município possa ter uma determinada data em que é da sua lavra o seu programa. Mas podemos ter uma programação regional que seja interativa dos diferentes municípios. Porque não temos de andar a duplicar esforços e a duplicar a utilização de recursos para fazer as mesmas coisas. Uma das iniciativas, penso que já falei aqui, que teve a ver com a leitura do Diário da República, que é feito todos os dias em 11 câmaras, para lerem a mesma coisa. Então começou-se a lerem cada uma e a mandar para as outras. Mas porquê é que as câmaras não se especializam em determinadas áreas do direito público? E que apoiam as outras e apoiam-se mutuamente? Isto é ganho geral.
Ok, pronto. Também iam perder os gabinetes de advogados que depois vão contratar com... Não acho que não é que o caso do Dr. Paulo Matos, que não acho que o gabinete não trabalha com câmaras, não muitas câmaras, não é? Mas pronto. Mas estamos abertos Pois, a exato. essa nova clientela. Mas é que o direito, o direito público é muito específico e tem algumas particularidades, não é? E, portanto, as câmaras, por exemplo, direito do urbanismo. Porquê é que uma câmara não seria especialista em direito do urbanismo? Que há poucos... Eu vejo poucos... isso com dificuldades, ó Gil, que o caudal de trabalho, a partir de na altura, passa a ser tal que o departamento perderia o foco em ter que tratar de assuntos de 11 municípios. Não, trata de 11 municípios na área do... Tem um consultoria? Jurista, tem vários. Fazia consultoria aos outros municípios. Quando chega uma lei, por exemplo, analisava a lei e fazia a leitura crítica da lei, mandava para todos os municípios. Mas isso, a própria estrutura da CIR é que deve garantir isso, não é? Ter uma que vamos estrutura criar própria. Não, a estrutura da CIR, quanto eu sei, é pequeníssima. Okay? E como tal, aquilo que fazia sentido era não diminuindo as competências, mas não temos de ser todos jornalistas a saber de tudo, porque isto é mesmo uma estratégia a pato. Okay? Sim. Nada contra os patos, mas não sei se sabes o que é o pato. Porque é pato. O pato é aquele ser que sabe nadar, correr e voar. Só que não faz nada em condições. E, portanto, nós não temos de ser assim. Temos de ter... podemos dar um jeito em algumas áreas, mas temos algumas em que somos especialistas e somos bons e somos referência. Por isso, algumas... Isto tem mais a ver... O crescer, por exemplo, termos uma... e agora vem-nos aqui para a informática. Por que não ter um sistema, uma rede... agora já deve haver fibra óptica que une os municípios todos, mas não havia. Ter um sistema em que as autarquias, por exemplo, há 6 anos atrás, era muito precário os sistemas de segurança das autarquias, em termos informáticos. Era brutalmente básico. Okay? Que qualquer ataque poderia subir este nível e ser um plano integrado para que todos possam ir crescendo para estar... Mas nós estamos a falar de gestão, não é? Estás a falar de como gerir. Mas aqui estamos a falar de obras. Não, mas é que isto implica um pacote financeiro por trás. Por exemplo... Isso é modernização administrativa. Isto é modernização administrativa. O que tu dizes é que cada conselho da CIR a ser líder numa área que beneficie os outros. Exato, também. E assim sucessivamente, relativamente aos outros, também. Em estratégia integrada. Agora, com escala. Mas o objetivo é esse, pode não estar a ser conseguido. Em termos de construções, nós ainda estamos muito ligados ao botão. E muito menos... E temos de apostar muito mais nas pessoas. Por exemplo... foi feita uma rede de fibra óptica no concelho. Qual era o objetivo? É que aquela rede de fibra óptica pudesse servir para que as pessoas pudessem, a qualquer momento, ter comunicação com, por exemplo, à noite, serviço de urgência. Okay? Mas também, isto passado 5 anos, a rede passou a municipal e podem ser utilizados serviços pagos. Podia servir para fixar nómadas digitais no interior do concelho. Porque uma rede de fibra óptica tem acessos rápidos, portanto, às comunicações. E há aqui toda uma modernização e uma forma nova de encarar as coisas que deveria ser tida em conta. Mais do que vamos fazer muito betão, okay? É como é que vamos desafiar a sociedade e oferecer novos serviços e pôr as pessoas mais felizes. Bom, o projeto de execução da ligação rodoviária Aveiro-Águeda está a avançar a bom ritmo, segundo uma comunicação do Gabinete de Comunicação da Câmara de Águeda, e em breve irá iniciar-se o processo de expropriações. Vai ser necessária a aquisição de mais de 600 terrenos. É um bocadinho mais que os 270 a que se refere na periferia deste mês, que publicamos na página 3 da Soberania desta semana, o artigo do Dr. Paulo Matos. Sim, relativamente a esta obra,
que obviamente estamos todos interessados em que ela se concretize. Obviamente que tive um lapso, não são 270, embora eu estivesse não é um lapso, de acordo com a informação que me foi dita. Falou mesmo em 270 inicialmente. Agora é que o Presidente da Câmara de Aveiro veio dizer que são 600. Sim. Portanto, São 670 em Águeda e à volta dos Não, é metade, não é? Como metade. A soberania acaba por noticiar. E, portanto, a partir do momento em que me dizem que o estudo prévio está, portanto, concluído, o projeto está em execução e que começam as expropriações, eu começo a acreditar. Agora, são timings apertados, como era apertado o financiamento, que era de 40 milhões, agora é preciso reprogramar. As expropriações têm os seus constrangimentos, mas que são ultrapassados com a declaração de utilidade pública, não é? E, portanto, eu acho que o que as pessoas precisam Este processo de expropriações é fundamental para que se comece a acreditar na obra e, portanto, acho que ninguém vai colocar entraves, obviamente, a estas expropriações. Já conhecemos... Muita fé. Para isso é que há mecanismos legais e tem que ser, não é? Vão tentar, não é? Mas há os mecanismos legais que acho que agora permitem... Estamos a falar de uma obra em perfil, já que falamos tantas vezes, não é? Disto, em perfil de autoestrada, que tem 14 km, que permite que se chegue a Aveiro e vice-versa em 10 minutos, que permite ligação ou ligações à A17, à autoestrada, mais facilmente do que aquelas que temos agora. Isto permitirá ajudar a criar condições também de atratividade para se viver em Águeda. Eu acredito nisso. Há, obviamente, opiniões contrárias de que mais do que trazer gente pode retirar com maior acesso ao litoral. Se pensarmos assim, nunca acreditaremos no desenvolvimento do interior. Não é? O desenvolvimento do interior é exatamente esta interação que tem que haver com o litoral. Não é? O litoral não se pode desenvolver só por si, tem que criar canais com o interior. E penso que se vão abrir muitas portas com esta estrada. Oxalá que corra bem esta fase do processo. Seguramente vamos ficar melhores e isso é muito importante para o desenvolvimento do Conselho. Tem alguma indicação de quanto é que a obra vai custar? Não tenho indicação nenhuma. Eu, mais do que isso, quero é que ela se faça. Custo o que embora custo o que custar? Não é custo o que custar. Enfim, é o que é. Não é? Isto é uma estrada que vai passar por zonas onde há habitação, etc. E tem estes constrangimentos que, obviamente, vão implicar uma revisão da parte orçamental. Dr. Gil, pela sua experiência autárquica, quanto tempo é que pode demorar este conjunto de expropriações? Depende do número de pessoas que colocarem no processo. Se fazer uma expropriação, uma pessoa basta. Fazer 300, é preciso contratar os meios adequados, as pessoas adequadas para fazer os processos. São muitos e que vão dar muito contencioso, por isso isto... Não podemos esquecer que quem lidera o projeto é a Câmara de Águeda e nem sempre isso passa, não é? Obviamente que as coisas... Isso tem passado sempre. O que tem acontecido é que o Presidente da Câmara de Aveiro, de quando em vez, toma as rédeas... O Presidente da Câmara de Aveiro tem mais projeção, porque é Presidente da CIDA. É a Câmara de Águeda que vai fazer as expropriações no Conselho de Aveiro também? Não, cada um trata do seu, mas digo eu que a liderança ficou claro de início. Sim, mas isto não há o líder é o Presidente da Câmara de Águeda. Isto aqui, nestes projetos, não há uma liderança. Há alguém que está à frente do projeto, mas as responsabilidades são partilhadas, porque se não andar, o outro não consegue andar sozinho. Eu penso que a parceria tem resultado até agora, pelo menos. Sim. Os dois presidentes têm dado nota disso. Agora, publicamente. Eu fico muito crédulo, eu fico muito
contente, não é? Mas assim, com a gradualidade... Mas desconfiado. Contente, do mas Dr. Paulo desconfiado. Matos, não é? Servir... Eu gostava que tu me citasses um exemplo de um desenvolvimento para o interior, não é? Que uma estrada tivesse dado um desenvolvimento para o interior. Porque o problema o problema do interior, não é um problema português, é um problema mundial. As grandes, não é o interior, é as grandes cidades. Sim. É as grandes cidades. E nós temos as grandes cidades muito próximas do litoral. Por isso é que para nós é um problema do interior. Se nós estivéssemos de costas voltadas para o mar e voltados para os espanhóis, então tínhamos ali as grandes cidades e era aí que teria a grande atratividade. Porque as pessoas estão a ser atraídas pela vida urbana. E, portanto, obviamente, se me perguntarem hoje se eu prefiro a ligação à Aveiro ou uma ligação à autoestrada, eu continuo a dizer que prefiro uma ligação à autoestrada. Eu prefiro as duas. Ponto. Está bem, mas quando temos de Por que fazer... não dizer que preferimos as duas? Está bem, ok, mas quando há que fazer opções, devemos saber qual é aquela que... em termos de decisão, eu não estou a pôr a decisão do banhista, não é? Se for a decisão do banhista, então é para querer a ligação a Aveiro, que é para chegar rapidamente à praia. Estou a pôr aqui a decisão de desenvolvimento económico. Se quero chegar a Coimbra, vou continuar a demorar 1 hora e tal. Se quero chegar à autoestrada, vou continuar a demorar não sei quanto tempo. São excludentes uns dos outros, acho eu. Mas o problema... Devemos lutar por melhoria a vários níveis, não é? E este é um deles com 30 anos. Quer dizer, nós não podíamos deixar, do meu ponto de vista, já falámos isso várias vezes, morrer este projeto porque temos outra ideia. Não, as ideias são complementares. Quer dizer, eu acho que continuamos a ter que lutar e isto não acaba agora, não é? Quer dizer, as obras públicas não são estanques no tempo, mas todas elas têm a sua função e eu acho que nós devemos lutar por outro tipo de ligação à autoestrada, porque temos um parque empresarial, etc. Eu nisso não estou em desacordo contigo. Mas tu sim. fartaste de falar no apoio à indústria. Sim. Okay? Então e as pessoas para trabalhar? Onde é que elas vão morar? Não, mas se não tivermos condições para elas se deslocarem, eu acho que as vias... Dentro da Águeda elas têm condições para se deslocarem. Dentro da Águeda tem. O problema está. Nós temos aqui um movimento... Não é dentro da Águeda, é para fora. Eu acredito em gente que venha viver em Águeda e trabalhe fora. Mas eu acredito nisso. Mas é isso que acontece já hoje. Nós temos... Hoje acontece viverem fora e venham trabalhar cá. Exato. E vão continuar assim, porque as casas são feitas fora da Águeda. Mas isso é outro ângulo de análise. Pois, mas isso também é apoiado pelo PRR. E tu aí escapaste um bocadinho ao lado. Nós temos um bom ângulo de análise e de comparação que é Cantanhede. Acho que Cantanhede tem lá um biocanto, portanto um parque. Certo. E tem centro investido... centro tecnológico. Sim. E tem investido muito na parte da habitação e de fixar pessoas e de ter reduções fiscais. Reduziram o IMI ou reduzem sempre o IMI para agregados com dependentes, a carga, etc. Portanto, tem várias políticas. Mas não podem reduzir mais que em Águeda. Pois. Porque aqui já está no mínimo. Ou seja, nós, do meu ponto de vista, não conseguimos desenvolver o Conselho se não tivermos estas vias estruturantes e a Águeda Aveiro é uma delas. Aquilo que precisamos é de espaços e gente que queira investir em habitação. Sim. Isso é política de habitação. Aliás, já foi aprovada. A Estratégia Local de Habitação, acho que foi aprovada pelo IRU, sem reparos, já me disseram isso. E, portanto, está-se a trabalhar. Quer dizer, podemos discordar das opções, mas se já foi aprovada pelo IRU a estratégia local, é um bom princípio. Penso eu que ela está um bocadinho... E está um bocadinho virada para a questão dos mais necessitados, etc. Mas isso, quer dizer... Então, mas pode haver outras... E o poder local não é socialista. Se fosse, estava a trabalhar bem. Mas, pode haver outras opções por parte da autarquia. Claro. Okay? Para apoiar, para fazer desenvolver a habitação. Claro. Mas não vai ser com o projeto de mais habitação do Governo. Isso é que não vai. Porque estão a dar... O projeto de mais habitação do Governo, daquilo que me vou percebendo, é feito para Lisboa e Porto. Mesmo o arrendamento coercivo
estão a dar às câmaras a possibilidade... A Águeda também está no arrendamento, pode estar dentro do arrendamento coercivo. Pode. Nem todas as freguesias. Nem todas as freguesias, porque são interior. E algumas do litoral. Sim. Porquê é que essas do litoral não são? Eu só vi isso assim por cima, mas algumas são. A indicação é de que algumas do interior não podem. As do interior não podem mesmo, são consideradas de baixa densidade, não podem. Mas essas do litoral, não sei. Okay? Porque, tanto quanto eu sei, isso é motivado porque já fez o aumento, já tem esses casos detectados. Mas eu acho que isto não... Enfim, eu estou expectante, porque pôr os municípios a fazer arrendamento coercivo, os municípios e o poder local são aqueles que... É o poder que mais trabalha para o eleitorado. Eu não estou a ver. Mas devia fazê-lo. Está na lei. Está na com lei. 2 anos. Devolutos com 2 anos. É o que está previsto. Sim, sim. Não é? Está na lei. Está na lei que a conservação das casas tem de ser feita de 8 em 8 anos. Okay? Certo. E é uma competência. Agora, é uma competência dos municípios obrigar a fazer obras. Zonas de pressão urbanística, é isso que diz o programa. isso Mas não é temos para as números. zonas de pressão urbanística. Sim. E apenas apartamentos, que têm que estar classificados como devolutos há pelo menos 2 anos. Certo. Quem vai fazer a notificação aos proprietários é o município. Certo. Como foi o município? Fica e as pessoas aceitam ou não a renda proposta. Se não aceitarem, então é que passa a ser compulsivo. Certo. Mas o problema está aqui assim, é que nós temos uma sociedade em que o direito da propriedade é demasiado, na minha opinião, demasiado valorado. Sim, eu não posso estou ter de acordo com uma isso. casa velha no centro da cidade porque me apetece e porque sim. Sim. Ok? Porque Eu sempre fui Pronto. favorável a Desculpa. que pela via fiscal quando estive na Câmara, taxe- introduzi do teu tempo, sim. E isto é um ataque à propriedade privada. Ok? É uma expropriação. Eu acho, aquilo que eu entendo. O Zé Miguel Judas ontem dizia que isto é uma expropriação. Certo. Ok? Encapotada, mas é. Mas neste momento, tudo aquilo que o governo faz é mal feito. Não é verdade hoje. Não é verdade. Geralmente, Tem sempre maioria leia-se- absoluta, as pessoas vão gostando. Estão a começar a deixar de gostar, mas têm leia-se- Não. Teve a maioria absoluta e, como tal, todos estão unidos contra o governo. Por isso, todas as medidas são negativas. Ok? Esta do arrendamento compulsivo. Se nós temos falta de casas em Portugal, ok? Então e nós metemos no mercado, deixamos estar o património, porque me apetece. E, bem, também havia uma outra hipótese. Sim. 10 vezes mais de mim. Ok? Um esbulho. Ok? Eu vou mais tá por bem. aí. E, bem, está bem. Não, mas eu vou mais pela via fiscal do que esta. Porque isto é uma interferência num direito constitucional, que é o direito à propriedade, embora não seja absoluto. Eu acho que isto, estou de acordo que não é absoluto. Eu acho que isto vai para... O Marcelo vai mandar para o Presidente Vai da ser República. como a eutanásia. Não, vai mandar... vai mandar para o Tribunal Constitucional. Só que nos anteriores que ele mandou do Governo como para o Tribunal Constitucional deu-se mal também. E nos 2 que mandou anteriormente deu-se mal. Não é? Está 2-0. Pode ser que fique 3-1 ou 3-0, não é? Porque... Nós 2-1 ou estamos... 3-0. 2-1 ou 3-0. Exato. Nós estamos, infelizmente, na situação de ter, como tu referiste há pouco, um Presidente da República que cria factos, mas pode não aqui ou acolá não ser verdadeiro. E temos um Primeiro-Ministro que vende estes pacotes, né? Que é o pacote mais habitação, que depois não tem eficácia, não é? E estamos nisto há muito tempo. Não, mas a eficácia depende dos atores. Quando nós temos pessoas que não querem colaborar à partida, não conseguimos fazer nada. Quando os municípios, por exemplo, não querem transferência de competências, dizem que é por falta de verbas. Mas só se soubessem todas e mais algumas, é que eles iam aceitar porque eles não querem. Porque os municípios não têm mesmo competências para as competências que eles querem transferirem. E isso dá muito trabalho. Certo. E muitos desses autarcas que aparecem, eles não estão nada interessados no país. Eles estão interessados na carreira política que querem fazer dentro do partido. Repara. Ou outros que estão a ver qual é o partido que lhe dá mais jeito. Gil, Ok? o pacote diz que os municípios, se entenderem, é que podem ir para o arrendamento compulsivo. Certo. Dizer aos municípios, se entenderem, podem ir, eles não vão. Portanto, Certo. é ineficaz a medida, Desculpa. não é? Esse é que é o... Não é ineficaz porque pode ir o governo. As competências passam para o IRU.
Okay? Pois, mas se as câmaras não foram, vai o governo, ainda é pior. A ineficácia ficava. Era verdadeiramente ineficaz se ficasse só na mão do governo. Okay? Porque depois, se o governo atuar, eu não sei se vai ter tempo para isso e a legislação é complicada. Porque o problema das medidas na educação, na habitação, é que vão demorar muito tempo a serem implementadas. Claro. É que não se faz casas de um dia para o outro, demora muito tempo. Okay? Sim. E aquilo que se passa é que não sei se vamos ter tempo de ver o governo atuar nessas medidas. Sabes por onde é que devia ter começado? Toda a gente diz isso, não é? Mas eu acho que era um bom princípio. Se o governo pegasse nos imóveis que tem, o Estado, e começasse a fazer projetos. Houve há dias uma ideia interessante, que eu não me queria esquecer de dizer aqui. Uma ideia, não sei se é na Bélgica, há países onde os próprios municípios ou as autarquias projetam determinado tipo de construções. Eles próprios projetam. E depois os investidores compram esses projetos já feitos. Certo. O que implica que não haja tanta demora nos procedimentos para licenciar novas casas, etc. E podia ser uma boa ideia. Quer dizer, o Estado pegava nos seus imóveis, apresentava projetos que depois o mercado comprava e isto dinamizava a partir daí todo o mercado habitacional. É uma ideia, não sei. Funciona noutros lados. Nada impede que as autarquias também façam isso. Por exemplo. Nada impede. Agora, o problema destas coisas... Estou a falar nos que são propriedade do Estado. Nestas coisas, o problema do Estado é que a máquina do Estado também não quer funcionar. Muitos... Eu, por exemplo, aquilo que entendo a nível das chefias do Estado é que elas caíam quando caía o governo. Todas. Okay? Caíam. Eram substituídos. Ou o lugar era substituído. Mas estás a falar de pessoal político ou técnico? Técnico. De chefes de divisão, tudo. Caía. Os mandatos caíam todos. Eram renovados por quem entrava. Mas isso é uma desestabilização muito grande. Não é. Pessoal político, sim. Não. Chefias técnicas. O problema é que muitas das chefias técnicas fazem mais política que os políticos. Sim, ou impedem isso. Isso também é verdade. Também existe. É verdade. Por isso não havia desculpas que era ao serviço. Estava tudo alinhado. Ele é incompetente, foi o senhor que o nomeou. Ponto. Okay? Sim. Nós andamos revolução, nós andamos aqui assim a tentar enganar o povo, a enganar-nos a nós mesmos. Criamos um CRESAP e depois mantemos lá uns que vão ao concurso e não sei quanto. Mas tretas, ok? Eu prefiro, claramente, estes lugares todos de chefia caem quando cair o governo. O governo entra, muda. Mas isso lá está. Muda se quiser. É um outro debate que podemos fazer. E de gestão do problema. Isto tem a ver pessoal técnico. Com aquilo que o governo consegue fazer. Mas aqui estamos ao nível das políticas, da definição das políticas. Da política. A política que foi apresentada, okay, não tem nada de especial. Okay? Sim, mas encontra os constrangimentos da máquina. Pronto, ok. Não encontra os Então deviam ter revisto a máquina primeiro e depois é que implementavam. Não tem hipótese de rever a máquina. Mas tem que ter. Não tem. Tem que ter, hoje. Não tem, porque não existe numa maioria que esteja interessada verdadeiramente em rever. Tem que ter, porque senão não vais ter investimento. O Montenegro, a primeira coisa que fez quando entrou, okay, foi atirar a solução do aeroporto para as calendas também. Eu esperava que ele chegasse e dissesse, vamos decidir. O governo tem que decidir, não pode ser a oposição a decidir isso. Não. Assumia isso. E nós chegamos aqui, sim senhor, olha, para nós, lá os estudos tinham de ser feitos, eles já lá estiveram e tiveram estudos, ok? Conhecidos. Para nós a decisão é esta. O senhor faça como quiser. Okay? Esse assunto também ainda não sabemos, né? Mas mostrava... Não sabemos como é que está o aeroporto. Mostrava liderança. Volta e meia vem um novo tema. Agora estamos Agora estamos no pacote da habitação, a seguir ao pacote da habitação os desvarios da TAP e a seguir há de vir o novo aeroporto outra vez. E agora vamos à festa do Centro Hospitalar do Baixo Volga, que teve lugar em Águeda, no Centro de Artes, no último domingo e onde ficou mais claro que a inauguração da requalificação da urgência do Hospital de Águeda será já em maio. E agora, o que há a fazer para lá das paredes? Pois eu fico muito satisfeito do Centro Hospitalar do Baixo Volga vir comemorar o seu aniversário, 11º aniversário de um projeto que nasceu
com a ideia de ser um projeto de escala também na saúde, não é? Abarcando 3 hospitais, de Águeda, Aveiro e Estarrejo. Aveiro é obviamente um hospital mais central. Vir aqui comemorar um aniversário é simbólico, mas devia ter sido também uma oportunidade, do meu ponto de vista, para que o município de Águeda fizesse uma intervenção de fundo no sentido de dizer os constrangimentos que tem sofrido na sua relação com a administração regional de saúde. Não tem a ver uma coisa com a outra. Não é? Calma, Está a misturar já vamos as lá. coisas. E também, para dar nota, eu acho que um dos homenageados devia ter sido o município de Águeda, pela obra que tem feito na requalificação das unidades de saúde, pela obra que obviamente foi no hospital? com participar na requalificação das urgências e todos os equipamentos que neste momento tem, Travassou, etc., não vamos falar deles todos aqui, mas que tem esses instrumentos físicos e continua a não usufruir da política de saúde e devia ter sido uma oportunidade para deixar isso bem claro. E, por outro lado, homenagear um ex-diretor clínico é saudável. Homenagear a CIRA, porque é uma entidade que, obviamente, poderá ajudar na construção de um projeto regional de saúde, também. Agora, trazer cá outra vez, ou continuarmos nesta... Porque em Portugal isto é assim, quer dizer, as pessoas estão nos cargos, quando estão nos cargos são diabolizadas, porque não fazem nada de jeito, como foi a ex-diretora geral de saúde. Obviamente que a senhora tem os seus méritos e a senhora passou por um período muito complicado em Portugal e isso é inegável, temos que lhe estar gratos por isso, porque não era fácil viver esse período. E ela soube, com a sua experiência e etc., conseguiu. Agora, nós temos que olhar para o futuro, quer dizer, o que é que a doutora Graça Freitas, que já está, obviamente, numa fase de descansar, o que é que ela traz de novo? Quer dizer, já foi homenageada tantas vezes. Mas não tinha sido homenageada pelo Centro Hospitalar da Está bem, Aveiro mas Sul. quer dizer, mas o que é que o Centro Hospitalar... Não é Aveiro Sul. E o que é que o Centro Hospitalar deve à diretora... Não sei. Ex-diretora-geral O que é de que saúde? deve aos outros? Não sei, fazem a sua obrigação. Nós em Portugal, não sei se partilhas, eu julgo que o teu pensamento partilha do meu nesta área. Porquê é que se há de homenagear gente que faz a sua obrigação? Uma diretora regional de saúde é também um quadro técnico da administração pública e que não fez mais que a sua obrigação. Quando faz a obrigação, entendido em Portugal é que já faz muito. Não, nós, infelizmente, em Portugal, os quadros não cumprem, em geral, a sua obrigação. Pois, por isso há que homenagear os que fazem a sua obrigação. Devemos homenagear os que cumprem mais ou menos, não é? Dr. Gil, acredita que o Hospital de Águeda vai recuperar algumas das valências que perdeu quando era Presidente da Câmara? Eu acho que não. E aquilo que devia ser perguntado à administração hospitalar que veio cá comemorar, é que se veio comemorar o encerramento do hospital. Qual é o plano estratégico para a saúde para Aveiro? Questões legítimas. Tanto quanto sei... Um dos últimos a que teve acesso tinha 2 páginas ou 3, não é? Sim. Era uma coisa espetacular. Mas pode ser, não é questão do número de páginas. Pode-se escrever muito e não dizer absolutamente nada. 2 páginas podem ser muito mais ricas do que isso. Não está isso em causa. Sim. Mas agora, aquilo que se fala é que em Águeda, isto é uma constatação, está cá a unidade de cirurgia de ambulatório. A prioridade do Hospital de Aveiro, tanto quanto eu sei, é fazer um edifício para a cirurgia de ambulatório. Então, o que é que vai ficar a fazer em Águeda? Se tivermos uma ligação rápida, Águeda-Aveiro, como vamos ter, okay? Está a 10 minutos, os 500 mil euros que estamos a investir no 500 mil não, 1 milhão e tal, 500 mil... 1,5 milhão nas urgências. Nas urgências, fazem sentido naquele edifício? O que é que lá fica mais? Que serviço é que vai ter?
É isto que temos de perguntar. Eu acho que essas questões deviam ter sido colocadas aproveitar este momento. Aquilo que não é? eu entendo é que o Embora Conselho de fosse uma Administração... festa, não é? Está bem, mas o Uma Conselho festa. o Conselho de Administração não tem capacidade, poder, para colocar outras especialidades em Águeda, porque os médicos não querem vir. Isso já é nacional. Já é Desculpa, mas estamos dentro da mesma unidade de saúde, e eu tenho dúvidas que isto possa ser assim. Porque aquilo que nós estamos a assistir, e agora passo para os postos médicos e para as unidades que temos aí espalhadas, é que nós estamos a afastar a saúde das pessoas. As pessoas têm de se deslocar com transportes que não têm. Mas tem que ter. Okay. O desenvolvimento obriga a que tenha. Quer dizer, nós não podemos... Não, vamos lá ver. A visão de futuro é que tenham transportes. Não. Não? Não temos de deslocar 30 pessoas se podemos deslocar uma só. Economia. Sim. Gestão de meios. Se nós podemos ter um médico... O que não pode é haver um hospital em cada freguesia. Quer dizer, porque... Isso eu concordo. Eu já defendi e defendo. Se é para acabar os serviços que estão aqui no hospital, então... pegue-se no serviço de urgência, ponha-se junto ao centro de saúde e fica integrado. Porquê é que as pessoas não querem ir aos centros de saúde e preferem ir às urgências? Porque vão ao centro de saúde. Se precisa de um exame qualquer, são mandados para as urgências para fazer esse exame. Mas eu acredito que saibam organizar isto de outra forma, com estas... Desculpa. É obrigação do município também ajudar nesta organização. Isto é como é que eu hei de dizer? Os grupos de pressão dentro da saúde que não deixam que estas coisas sejam alteradas. Porque, para mim, na urgência, mais uns contentores, mais umas salas ao lado, tem ali mais meia dúzia de gabinetes e tem lá o centro de saúde. E as pessoas entram na urgência, olha, na triagem, vai ali para a porta da direita porque a sua doença não é urgente. O senhor vai ali para a esquerda porque é urgente e atrasado, tem de ser atendido de imediato. E deixamos de ter esta guerra que tem de ir para o centro de saúde, tem de ir não sei quantos. Sim, isso já é tempo de acabar com esse tipo de... Bom, só uma nota, é que quem devia também ter sido homenageado, e bem, eram os enfermeiros, os médicos, os técnicos de saúde, que esses sim, quer na pandemia, quer agora, têm dado muito de si à saúde em Portugal. Portanto, tem dado mais esta gente. Foram homenageados os que têm mais tempo de serviço. Mas 37, 38 e 39 anos de serviço. O centro hospitalar homenageou essas pessoas? Sim. Pronto, que tem 36, 37 e 38 anos de serviço. Se fez muito bem. Fez. Notas finais. Nota final. Aproveitaria para, obviamente, manifestar as minhas condolências ao diretor e já manifestei pessoalmente, ao diretor aqui do nosso jornal de Soberania do Povo, Sr. António Silva, pelo falecimento da sua esposa. Um abraço solidário e também à família da minha colega advogada, Joana Varandas, que eu não conheci pessoalmente, mas que nem acompanhei a luta que teve contra uma doença, portanto, terminal, muito nova, 39 anos. É uma pena. Mãe, recentemente, tem um filho com 10 meses, penso eu, ou nem tanto. Viveu enfim, a sua maternidade efêmera com este problema de saúde às costas e também com no seio de uma classe profissional que ainda não tem uma caixa de previdência de advogados e solicitadores que não tem reciprocidade com os contribuintes, que são os advogados, na prestação de serviços. Tem muitos serviços, é certo, mas a contribuição é sempre muito pouca. Quer dizer, paga-se muito e tem-se um retorno muito... Ela chamou a atenção para isso, embora não seja esse o foco da sua luta. É também toda uma organização neste momento do sistema de justiça em Portugal que ainda é desrespeitoso para com os advogados. Eu queria deixar, como advogado, aqui esta palavra
e que a luta dela tenha contribuído para que algo mude no reino da advocacia, não é? Porque é de facto uma classe que já deu muito ao país e continua a dar, é um esteio da defesa do Estado de Direito e tem dado, embora contra alguns, o Gil não gosta muito dos advogados na governação, é excesso de advogados na governação, no Parlamento, nos lugares políticos. Eu acho que isto deve estar equilibrado. Precisamos de engenheiros. Que os advogados é que mandam nisto tudo, não é? Não, já foi tempo. Já foi mais. É que hoje são realmente... Se fossem os psicólogos, o mundo estaria diferente. Pois, os psicólogos não vão tratar depois da sanidade mental de toda esta rapaziada. Não é? Quer dizer... Notas finais, Dr. Gil. Pois eu quero me associar aos votos de pesar que o Paulo referiu e quero dizer aqui que entramos na primavera. E primeira primavera pós-pandemia. E para aqueles que já não se lembram bem do que era andar de máscara, eu por acaso estive no estrangeiro e muito recentemente fui obrigado a andar de máscara e na realidade era uma grande chatice. A gente aqui assim já está e temos é de tentar que não venha outra, que não aconteça. Ainda somos obrigados quando vamos aos estabelecimentos de saúde ou às análises clínicas, etc. Sim, mas colocar a já máscara. assim muito... Agora, Aos hospitais. Agora, transportes públicos, andar tudo de máscara e não sei quanto. É uma sensação de liberdade quando não temos muito grande. E, portanto, devemos preservar e aproveitar bem estes tempos ao ar livre. E estamos quase no 25 de Abril, é preciso não esquecer. Se calhar o nosso próximo programa já será... É depois do 25 de Abril? O nosso próximo... Não, penso que é antes. Ah, é antes? Penso que é antes. Então, penso que é na semana do 25 de Abril. Eu eu e o Gil, como democratas de grande craveira, estaremos cá para assinalar essa data. Bom, para já, boa Páscoa para os dois. Muito obrigado. E para as vossas famílias. Final da Tribuna Soberana de 6 de Abril. Boa noite, bom fim de semana, boa Páscoa.